Vamos lá então, Efésios 3, a partir do verso 14. Comprei óculos, mas não acostumei ainda a trazer, então vou continuar aqui, tentando não pular nenhuma linha. Por esse motivo, a partir do verso 14, por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias, no céu e na terra, recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Assim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja, por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Tem coragem de dizer amém? Isso aí. A gente já vem falando da primeira parte de Efésios, né, desde a semana retrasada. Na realidade, nas últimas semanas a gente vem falando de toda a carta, mas essa primeira metade do capítulo já nos falou. Eu coloquei o título na mensagem anterior do maior mistério da terra. Porque o Senhor começa a entregar algo para Paulo, que ele chama de algo que era um mistério, não como referência de algo escondido, de algo oculto, mas de algo que ele desejava revelar. E ele revela. Só que a partir do momento que ele revela esse mistério, ele também entrega um comissionamento. Ou seja, o Senhor não está te entregando, não está mostrando para Paulo ou para nós, naquilo que nós estamos vivendo, algo que precisa ou que deve ficar simplesmente numa teoria. E muitas vezes a gente ouve mensagens, a gente lê palavras, a gente lê textos e a gente fala, uau, nunca tinha visto isso, nunca tinha percebido, nunca tinha notado o que a palavra está dizendo aqui. Mas não tem que ficar simplesmente no uau, mas isso precisa virar em ação. Isso precisa virar em transformação de vida. Isso precisa mudar a nossa atitude no dia a dia. E nós vemos Paulo vivendo isso na primeira metade desse capítulo. Mas a partir daí nós entramos nesse lugar, dessa segunda metade do capítulo 3, onde ele faz aquela que eu chamo da maior oração da história, da oração mais ousada da história. E é justamente o que a gente acabou de ler, aquilo que a gente acabou de ver aqui. Esse texto é a segunda oração que Paulo faz nessa carta aos Efésios. No capítulo 1, nós vemos uma oração por iluminação. Uma oração que falava, Senhor, mostra, dirige, indica o caminho. Só que no capítulo 3, isso já foi mostrado, o Senhor já respondeu a primeira oração. Ele revelou os mistérios, ele entregou um comissionamento. Só que diante de tudo isso, e aqui a gente se encaixa, aqui a gente se identifica com Paulo, porque quando o Senhor começa a mostrar, porque eu sei que você tem orado, Pai, me usa. Pai, me mostra que lugar o Senhor tem para mim. Me mostra qual é o teu propósito para a minha vida. E é interessante porque o Senhor não mostra isso para a gente num passe de mágica. Não é que a gente vai dormir de um jeito e a gente acorda de outro jeito totalmente transformado. Ele nos coloca em processos. Processos que precisam ser respeitados, processos que a gente tem que entender que levam tempo, onde nós vamos sendo mudados, nós vamos sendo transformados, mas muitas vezes, quando o Senhor revela e nos comissiona, nós identificamos que aquilo que o Senhor está nos mostrando, na nossa força, não é que é difícil fazer, é impossível. É impossível. Quantas mesas que nós vivenciamos, que os casos chegam, as pessoas chegam do jeito que chegam, e a gente está ali olhando e muitas vezes balançando a cabeça, sorrindo, e dentro de nós a gente está falando, Senhor, tem misericórdia. Eu não sei nem por onde começar, não sei nem o que eu vou falar aqui quando ele terminar de falar. Porque não é que é difícil, é impossível. Muitas vezes chega alguém com um problema na área familiar, mas a área profissional está ok. Né? Tem uns que chegam
com algumas ideias meio atrapalhadas, mas no físico tá bom, né? E tem uns casos que chega com tudo quebrado, a família quebrada, o físico quebrado, as ideias todas atrapalhadas, né? Envolvimento com coisas que não deveriam estar ali, pessoas que sobreviveram ou estão lutando com enfermidades incuráveis. E o Senhor nos permite sentar às mesas com essas pessoas e não simplesmente ouvir, mas ver a maneira como Ele vai trabalhando cada uma dessas áreas e transformando, e impactando, e manifestando o seu poder para que uma história diferente seja vivida. E a gente já experimentou isso algumas vezes. Mas Paulo, eu não sei o que ele viu ali naquele momento, porque nesse instante, nessa oração, ele está alcançando o nível mais alto do entendimento teológico dele. E a única coisa que ele consegue fazer nesse momento é isso que a gente acabou de ver aqui quando esse texto começa. Por causa disso, eu me coloco de joelhos. Por causa disso, eu vou orar. Paulo, ao se colocar de joelhos nessa situação tão adversa, ele alcança esse ponto mais alto do seu entendimento teológico, alcança o lugar mais alto da sua compreensão das Escrituras. E o que era até então um pedido por iluminação, por entendimento, por conhecimento, começa a se tornar algo prático, algo real, algo que não permitia ele continuar do jeito que ele estava. Algo que não permitia que ele não se movesse, que ele não fosse, que ele continuasse no lugar onde ele estava, na situação que ele estava. Ele começou a mudar, ele não tinha como permanecer sendo o mesmo. Paulo está preso quando ele está escrevendo essa carta. Ele está dentro de uma prisão, mas ele não podia ser impedido de orar. Será que você consegue entender que a oração é um instrumento mais poderoso que Deus colocou à disposição da igreja? À minha disposição e à tua disposição. Eu não sei o que você tem feito nos desafios que você tem vivido. Eu não sei o que você tem feito nas circunstâncias que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a tua reação diante das respostas que você tem recebido. E quantas vezes você está permitindo que a ansiedade te devore. Quantas vezes você está permitindo que as vozes, palavras envenenadas, sejam acolhidas pelo teu coração e te façam desanimar, querer parar, querer desistir. Mas deixa eu te falar, seja o que for que você estiver enfrentando hoje, meu irmão, vai orar. Vai buscar o Senhor, vai buscar a presença de Deus, porque essa é a arma mais poderosa que o Senhor colocou nas nossas mãos. A oração conecta a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa pequenez com a onipotência de Deus, com o poder do céu que quer se manifestar sobre a tua vida e através da tua vida e transformar essa situação que você está vivendo num testemunho poderoso para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Então para de dizer que vai desistir, para de dizer que vai parar, para de falar para os outros aquilo que não está no teu controle e começa a confiar naquele que te chamou e está te preparando para o futuro que Ele tem para você. Presta atenção na oração de Paulo. Quando ele começa a orar, ele não pede por liberdade, ele não fala, Senhor, me tira daqui. Poxa, estou fazendo tua obra, estou preso. Está de brincadeira? Ele não está orando por cura. Ele não está pedindo nada pessoal. E eu amo a maneira como esses homens foram tocados, transformados e usados por Deus. Esses apóstolos que o Senhor escolheu, homens limitados, que muitas pessoas da época olhavam e falavam, poxa, mas são incultos, não são preparados, são homens simples, são pescadores, são iletrados. E o Senhor escolhe a esses homens, e Ele muda a história da humanidade com esses homens. E é interessante porque eu gosto sempre de citar e de me lembrar de Atos 4, quando Pedro e João estão sendo perseguidos, eles já se apresentaram diante do Sinédrio, eles tinham visto algo que mudou a maneira deles serem, e eles falavam com autoridade diante das pessoas, diante daquelas pessoas que estavam questionando, os membros do Sinédrio. Eles se posicionavam, eles não cediam à pressão. E depois de serem liberados pelo Sinédrio, mais uma vez aqui o Senhor está falando com a gente, porque quando eles são liberados, eles vão se encontrar com os demais irmãos da igreja, ou seja, eles vão para o lugar de comunhão. E sabe para quê? Para orar. Para orar. E mais uma vez, sabe qual era a oração? Senhor, dá-nos a capacidade, dá-nos aquilo que é necessário para que a gente faça aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Para que a gente possa pregar o Evangelho. Eles não pediram, alivia para o meu lado. Eles não pediram, Senhor, faz o que eu estou te pedindo, faz o que eu quero.
Atende a minha vontade, porque eu vou ser feliz desse jeito. Eles não pediam nada disso, eles simplesmente se reuniam para orar. E para pedir aquilo que era necessário do Senhor, para que eles vivessem o propósito de Deus. Então ele começa dizendo, por esse motivo me ponho de joelhos, me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. No capítulo 1 de Efésios, a gente vê que ele está falando sobre o selo que foi colocado sobre nós. No capítulo 2, ele está falando que o Evangelho nos une. Ele faz de nós uma família, ele traz a gente para perto. E agora no capítulo 3, ele se coloca de joelhos para fazer um pedido da mais alta importância. E é interessante porque, como a gente vai aqui versículo a versículo, ele começa já falando da igreja em duas dimensões. Ele fala da igreja militante, ou seja, nós que ainda estamos aqui na terra, nós que ainda estamos aqui batalhando, nós que ainda estamos aqui tentando nos manter no lugar que o Senhor nos colocou para que a gente viva o propósito dele para as nossas vidas. E isso eu quero te dizer, é um grande privilégio. E eu quero te falar, aproveita as oportunidades que o Senhor está te dando hoje, agora. Quantas vezes nós vemos histórias lindas que foram escritas na Bíblia, mas porque foram oportunidades aproveitadas por aquelas pessoas, por aqueles homens e aquelas mulheres, no momento em que essa oportunidade foi dada a eles. E hoje você tem essa oportunidade de servir. Hoje você tem essa oportunidade de se entregar, de confiar e de caminhar segundo a vontade de Deus para a tua vida. E ele começa citando justamente essa igreja, que sou eu e você. Mas depois ele já fala também da igreja triunfante, aqueles que já estão com o Senhor. E ambos, tanto os que estão aqui quanto os que já foram, chamam a Deus de Pai. Sabe por quê? Porque nele está a nossa identidade. Deixa eu te falar uma coisa que quem sabe está sendo difícil de você entender, mas você não é aquilo que estão dizendo de você. O que as pessoas pensam ao teu respeito. Você não é sequer aquilo que você mesmo pensa a teu respeito. Porque pensa em pessoas que muitas vezes gostam de desprezar a obra do Senhor. O Senhor nos criou para a sua glória, mas muitas vezes da nossa própria boca saem palavras dizendo que a gente não vale, que a gente não pode, que a gente não consegue. Mas eu quero te dizer que você não é sequer aquilo que você tem pensado e falado de você. Você é aquilo que o Senhor te chamou e te criou para viver. E Ele tem planos na tua vida e está te preparando para que isso aconteça. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você acha que não vai chegar, mesmo quando você acha que não pode, eu quero dizer que a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida e o propósito dEle vai ser vivido. Em nome de Jesus. E ele se coloca de joelhos e ora, dizendo a Deus que atenda esse pedido segundo a riqueza da sua glória. E o que ele está pedindo aqui é algo maravilhoso. É algo incrível e a gente vai entender aqui alguns pedidos nessa oração que ele está fazendo. E o primeiro pedido que ele faz, a primeira coisa que ele está pedindo é que nós sejamos revestidos de poder. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam ricos, para que sejam influentes, para que sejam queridos por todos, admirados. Ele não está falando nada disso. Dê poder para que sejam espiritualmente fortes. É a palavra do Senhor, através da oração de um homem, que está vivendo o ponto mais alto do seu entendimento teológico. Ou seja, ele está falando aqui para a gente do que de verdade importa. Eu não sei onde você tem investido o teu tempo, onde você tem gastado a tua força, onde você tem se empenhado, o que você está tentando construir. Mas o Senhor está nos mostrando aqui através da sua palavra o que é que nós de verdade precisamos buscar para as nossas vidas, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para nós. E eu quero te dizer que não existe cristianismo sem poder. Não existe. A gente não pode ser uma família fraca, porque nós recebemos poder da parte de Deus. Através do Espírito Santo nós temos poder. E quem sabe agora você já vai começar a falar, uau, estava esperando por esse momento, essa igreja aqui vai mudar, e a gente vai começar a ver aqui o que a gente não via até então. Deixa eu te falar, já começou. Nós já estamos caminhando, manifestando esse poder do Senhor sobre as nossas vidas, porque o que nós temos visto aqui de vidas transformadas, de testemunhos
de conversões autênticas, genuínas. E isso não poderia ser vivido sem a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Nós não temos como convencer pessoas adultas a mudarem comportamento, a mudarem maneira de falar, a mudarem maneira de se vestir, a mudarem ambientes a serem frequentados, mas isso está acontecendo todos os dias, porque o Senhor tem transformado as pessoas. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo, homem nenhum tem esse poder, e nós nem queremos isso. Vocês sabem muito bem o que a gente fala aqui, a gente simplesmente não atrapalha. Poder não é conhecimento adquirido. Poder não é técnica desenvolvida. E é interessante porque você pode perguntar, poxa, mas pastor, como assim? Já tivemos situações antes de começarmos algumas mesas, que as pessoas olhavam para mim, tá pastor, você vem junto? Eu falei, vou. Tá, que técnica que a gente vai usar? Qual vai ser o método para a gente aplicar na vida desse aqui? Eu falei, Bíblia. Bíblia. Poder de Deus na veia, evangelho puro e simples. Tá, mas por onde que a gente vai? Você vai trazer alguma técnica de... Bíblia. Vamos sentar em comunhão, porque o Senhor falou que quando a gente senta em comunhão, quando a gente vive como se a gente fossem irmãos, aí Ele vai mandar vida, aí Ele vai mandar bênçãos, aí Ele vai nos transformar. E não é quem está discipulando que, não, vou te mudar, vou te transformar, porque eu sou superior espiritualmente a você. Quantas vezes eu, antes de entrar numa mesa, estava sem força, sem alegria, sem ânimo. E ao entrar naquele lugar, porque sabia o que era preciso ser feito, não fazer. A gente não faz aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer simplesmente, porque vai ter dia que você não vai querer. Mas quando entrava naquela mesa, eu era o primeiro a ser transformado. Eu era o primeiro a ser cheio, porque o Senhor fala, quando nós vivemos em comunhão, nós somos cheios de vida. Então não é técnica, não é misticismo. Quanto misticismo a gente tem visto nas igrejas? Quanto misticismo nas reuniões? Não se trata disso. A gente está falando de poder mediante o Espírito Santo de Deus, e é Ele quem reveste a sua igreja com esse poder. Você é templo do Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Não nos chamamos cristãos sem ter o Espírito Santo, mas uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa totalmente diferente é ser cheio do Espírito Santo e ser revestido desse Espírito Santo para que a gente possa caminhar vivendo aquilo que Ele nos chama a viver. E Paulo então ele está orando aqui para que o Espírito Santo nos capacite. E eu quero ser muito prático aqui hoje, porque se está falando de capacitação, está orando exatamente por isso, para que o Espírito Santo nos leve a esses lugares. Para que Ele quer nos capacitar? E eu coloquei aqui algumas coisas no meu esboço, que eu quero compartilhar com vocês. Isso é poder para sair do campo da especulação e entrar no campo da ação. Quanta gente hoje aqui cheia de boas intenções. Quanta gente aqui hoje com projetos incríveis, mas que sempre está dizendo, no dia que acontecer tal coisa, então eu me entrego. No dia que eu resolver tal situação, então eu faço. No dia que as coisas saírem do jeito que eu quero que saiam, então eu começo a entregar a minha vida para que o Senhor me use da maneira que Ele quiser. E o Senhor hoje quer trazer poder para a tua vida, para que você saia desse lugar da especulação, para que você pare de dizer, se eu tivesse começado, se eu tivesse feito, se eu tivesse decidido, se eu tivesse me comprometido. E você está sempre lamentando pelo que você não fez. E eu quero te dizer hoje aqui com toda certeza, porque é o que a gente tem vivido desde que essa igreja começou. Aquilo que o Senhor tem para você viver o propósito dEle na tua vida, já está na tua mão. Ou está ao teu alcance. Para de achar que algo tem que acontecer, ou o céu tem que abrir, um anjo tem que descer na tua frente, para que você então dê os passos que você precisa dar. Entra em ação agora, meu irmão. Começa a caminhar, começa a fazer, começa a usar aquilo que o Senhor te entregou. E se você parar para analisar, você vai encontrar. Você vai encontrar. Está na hora de você parar de olhar para os outros, para o que os outros têm. Isso chama cobiça, e a Bíblia fala que isso é pecado. E o problema da cobiça é que sempre que a gente está olhando para o que os outros têm, a gente deixa de perceber aquilo que o Senhor nos deu.
E isso gera em você uma insatisfação crônica. E o Senhor quer curar isso nas nossas vidas hoje. É o que Ele faz com a samaritana, e a gente já cantou sobre isso aqui hoje. Quando Ele fala que era necessário passar por Samaria, é porque Ele precisava encontrar com aquela mulher para levar cura para a vida dela. Até o encontro com Jesus, tudo era insatisfação. Eram relacionamentos inúmeros. Era má fama, era mal falada. Tinha que se esconder para ir buscar água, ir no horário que ninguém ia. Só que ela encontra com Jesus. Jesus passa por aquele lugar para transformar a vida daquela mulher. E quando Ele fala com ela, Ele diz o seguinte: a água que eu tenho para te dar vai fazer com que você nunca mais tenha sede. E não somente isso, mas eu vou colocar uma fonte dentro de você para que você também possa compartilhar isso por onde você for. O Senhor cura a insatisfação daquela mulher. E eu quero te dizer, não existe nada mais evangelístico do que uma pessoa satisfeita. Que o Senhor hoje possa te curar aqui nesse lugar, se você tem vivido algo diferente disso. Que o Senhor possa te levantar hoje como alguém que vai atrair as pessoas para ouvir o Evangelho através daquilo que Ele fez na tua vida, mas também daquilo que Ele colocou dentro de você, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Que o Senhor possa fazer de você um homem, uma mulher satisfeitos na circunstância que você está hoje. Que você possa produzir, como Paulo estava produzindo, um dos maiores tesouros, que é essa carta de Efésios, preso dentro de uma cadeia. Quantas vezes, por muito menos, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente está duvidando? Quantas vezes que o Senhor possa te satisfazer hoje, que você possa saber que é nele que você encontra tudo isso, que você possa ter esse poder para sair desse campo de especulação e entrar no campo da ação, onde você vai caminhar por fé. Não espere ouvir garantias de mim aqui hoje, porque você não vai ter nenhuma. O Senhor te chama para descer desse barco e caminhar com Ele sobre as águas. Isso é loucura aos olhos humanos. Mas é o que o Senhor nos chama a fazer e é o que nós temos vivido nesses últimos 6 anos aqui nesse lugar. Pôr a mão aqui na ferida de algumas pessoas aqui hoje. O Senhor quer te dar poder para que você possa perdoar. Quanta gente presa aqui porque não consegue perdoar. Deixa eu deixar claro para você, quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. Não, mas a culpa não foi minha, não fui nem eu que provoquei tudo isso, não importa. Não importa, perdoe quem você tiver que perdoar. Libere perdão para quem você tem que liberar perdão. Que o Senhor te dê esse poder hoje para que você possa viver isso, para que você possa perdoar. Que o Senhor te dê poder, vou além, para que você possa morrer hoje para a tua própria vontade. Para que você possa morrer para o teu plano, para os teus desejos pessoais, e para que a partir daí você possa dar a tua vida em favor do Evangelho, para que mais e mais pessoas possam escutar, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse poder transformador, a esse amor que muda a nossa história, que muda nossas vidas, que derruba essas barreiras das inimizades. Quanta gente caminhando sozinha, ferida, afastada de tudo e de todos, dizendo é problema meu. E não é. Não é. Que você possa vir para esse lugar onde esses muros de inimizades caem, onde você pode perdoar, onde você é perdoado e onde você caminha em comunhão com aqueles que o Senhor colocou ao teu lado. Que você receba poder hoje para olhar para os maiores desafios que você possa estar enfrentando hoje na tua vida e não evitá-los, mas sim enfrentá-los. No nome de Jesus, para que você possa de verdade crescer, para que você possa de verdade se fortalecer, porque o Senhor não está te permitindo viver o que você está vivendo simplesmente para que você passe sufoco, para que você passe aperto. Quantos de nós aí desesperados por determinadas respostas? Quantos de nós aí em aplicativos, fazendo refresh ali, esperando aprovações? Quantos de nós aí esperando a aprovação de pessoas? Quantos de nós tão preocupados com as opiniões dos outros? E muitas vezes o Senhor está adiando aquilo que quer fazer na tua vida, assim como fez com Ana, que desejava ter um filho. E muita gente
acho que hoje, se fosse nos nossos dias, olharia para Ana e a primeira coisa que a gente falaria, Ana, tem alguma coisa errada na tua vida, você só pode estar em pecado. Ana, deve ter algum espírito mau aí que não te deixa engravidar. Mas a palavra de Deus nos fala que o Senhor não permitia que ela tivesse seu filho. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus adia a resposta das nossas orações e a resposta da nossa entrega, porque o que Ele quer fazer é muito melhor, meu irmão. O que Ele quer fazer é muito mais especial, minha irmã. Ana o que queria era ter um filho, mas sabe o que Deus queria gerar em Ana? O maior profeta da história daquela nação. E muitas vezes o Senhor nos permite viver determinadas situações, justamente porque Ele está trabalhando em nós, para que depois Ele possa trabalhar através de nós. Sem poder, a igreja vai ficar fechada entre quatro paredes. Sem poder, a gente jamais vai poder decolar e voar os voos altos naquilo que Deus nos chamou a viver. A gente precisa dessa manifestação de poder e é a primeira coisa que Paulo está pedindo aqui nessa oração. O segundo pedido de Paulo é a habitação de Cristo em nosso coração. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E aqui a gente precisa entender algo. A palavra utilizada para habitar aqui nessa passagem, no original, ela não está falando de algo passageiro. Ela não está falando de habitar como se você fosse um hóspede de um hotel. Ela não está falando de simplesmente estar usando, mas não ser dono. Porque muda tudo quando a gente é dono de algo. Muda tudo quando é a nossa casa. E eu estava me lembrando hoje, justamente porque durante muito tempo a gente morou de aluguel, né? E a gente entrava na casa nova, alugou, entrou. E a Érica, sempre criativa, né? Filha de artista, chegava e falava assim, vamos pintar essa parede. Eu falei, irmão, a casa é alugada. Se pintar, depois eu tenho que repintar. Não, vamos pendurar esse quadro, vamos colocar não sei o quê. Eu falei, irmão, a casa é alugada, eu não vou furar nenhuma parede, porque depois eu vou ter que tapar. E é engraçado, porque eu falava, não, mas no final do dia a parede estava pintada, o quadro estava pendurado. Me lembrei da história com o Marcelo. Porque eu entrava nessas, né? Comecei a pintar a parede, comecei a pôr quadro, daqui a pouco comecei a furar a parede para passar cabo de televisão por dentro, para deixar a televisão parecendo um quadro. E aí um dia o Marcelo entra com um projeto na casa dele, a gente estava lá conversando, falou, pô, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Eu falei, fiz na minha casa, vamos fazer na tua. E aí quando a gente foi furar a parede, ele falou assim, mas você vai fazer esse furo desse tamanho na parede para passar os cabos? Eu falei, cara, a casa não é tua? Ele falou, Ele falou, pô, tá preocupado com o quê? Fura a parede. E é disso que se trata, porque o que Paulo está escrevendo aqui é que o Senhor quer habitar nos nossos corações como dono, como proprietário, como alguém que pode mexer nas coisas, como pode mudar as coisas de lugar, que pode tirar aquilo que não deveria estar aí e pode colocar algo novo, que você possa viver isso hoje e ser cheio da presença do Senhor, num tal ponto que não exista espaço dentro de você para nada que não venha de Deus. Que Ele habite em nossos corações como dono. Como é que Jesus está se sentindo dentro de você hoje? Ele é hóspede ou ele é dono? E essa é uma pergunta que só você pode responder. Mas Paulo está pedindo, aqui nessa oração, que a gente possa entregar as chaves das nossas vidas nas mãos de Deus. Que você possa fazer isso hoje. Que você possa entregar tudo que você tem, tudo que você pode ter, tudo que você pode ser, não importa. Entrega nas mãos dele. O terceiro pedido que ele faz é por um aprofundamento no amor. E se eu falar até aí para você fala, está tranquilo, mas ele fala do amor entre irmãos. E aqui é outra luta que muitos de nós temos vivido. Quantos de nós viemos para cá cheios de sonhos e quando as coisas começaram a não sair do jeito que a gente esperava, a gente foi se isolando, a gente foi se afastando, a gente foi falando determinadas frases como, o problema é meu, fui eu quem decidi vir, agora sou eu quem tenho que resolver. E isso vai fazendo com que você viva isolado. Mas Paulo, vivendo o ápice do seu entendimento teológico, entre os pedidos que ele está fazendo para o Senhor, ele fala, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim,
junto com todo o povo de Deus. Ou seja, você precisa do irmão que está ao teu lado. Você precisa da Assis que o Senhor colocou aí na tua vida. Você precisa caminhar naquilo que o Senhor nos propôs a caminhar. E é interessante porque amar quem é igual é muito fácil. Amar quem pensa como você pensa, está tranquilo. E a gente é muito desafiado nisso, porque a Bíblia inclusive fala que esse relacionamento é como ferro afiando ferro. E tem uns aqui que parecem que são mais ferros, parece que mais duro ainda. Como sai faísca, né? Como sai faísca quando a gente chega perto. Mas Paulo está dizendo que é preciso poder para viver dessa forma. Poder para fazer com que as diferenças cada vez tenham menos alcance, menos impacto. Poder para viver de verdade aquilo que o amor quer fazer nas nossas vidas. O amor é o mais importante, é mais importante do que os dons. O amor é a evidência da salvação. Ou seja, para ficar bem claro aqui para você, se você não ama, você não pode dizer que você é salvo. Se você não ama, você não pode dizer que está na luz. É a Bíblia quem nos diz. Se você não ama, você não pode dizer que ama a Deus. Porque se você não consegue amar nem teu irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Paulo está dizendo que a gente precisa de poder para viver dessa forma. E eu oro para que esse poder se manifeste sobre a tua vida hoje. Para que esse amor inexplicável comece a fluir de você, a tal ponto de você não conseguir mais ficar indiferente àquilo que teu irmão está passando, àquilo que ele está vivendo. Que esse poder seja manifestado aqui no nosso meio. Quarto pedido de Paulo nessa oração é pela compreensão do amor de Cristo. Que vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. E aqui algo precisa ficar muito claro, porque compreender traz sempre uma ideia de algo intelectual, de racionalidade, de entendimento. Mas olha o que acontece a seguir, se você continuar lendo o texto. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo. Conhecer já é algo de experiência, já é algo relacional, já é algo que é necessário intimidade. Paulo está dizendo que eu só vou conhecer perfeitamente o amor de Cristo em família. Que eu só vou conhecer de verdade isso com o meu grupo de irmãos, com as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Então, quando existe comunhão, eu posso experimentar isso. É impossível viver a plenitude do amor de Deus caminhando sozinho. O Senhor não te trouxe a esse lugar para que você caminhasse sozinho. Ele te trouxe para que você entrasse nesse lugar de comunhão. Então o amor de Deus, ele precisa ser entendido, mas não somente isso. Ele também precisa ser experimentado. Que você possa experimentar esse amor. Olhe para a cruz. Se você tem dificuldades, olhe para a cruz. E tenha certeza do amor de Deus por você. Porque Ele se entregou por cada um de nós. E o quinto pedido, e o mais elevado e incompreensível de todos, os pedidos aqui feitos, Ele pede plenitude de Deus. Para que assim, Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Que nós possamos entrar aqui nesse lugar. Que a gente possa experimentar esse poder que traz todos esses benefícios para a nossa vida. E que a gente possa de verdade viver o que o Senhor tem para nós. Assim como Paulo fez vivendo esse momento tão desafiador dentro de uma prisão. E a gente entendeu aqui já desde o princípio da mensagem que nós precisamos orar. Que nós precisamos buscar ao Senhor, porque é aí que nós vamos encontrar de verdade tudo aquilo que a gente necessita. Nós somos chamados para viver essa vida cheia de poder. E esse pedido de Paulo que parece um delírio, né, porque ele é grande demais, é exatamente aquilo que está ao nosso alcance hoje. É o que nós temos experimentado, é o que nós temos vivido, que faz com que dores, com que situações incompreensíveis se transformem em instrumentos poderosos nas mãos do Senhor.
Normalmente a gente termina, eu te peço para levantar, não vou